para ouvir a tua voz, ó Deus. Usa o teu servo, ó Deus, de acordo com a tua vontade, Pai. Para a glória do teu santo nome, Deus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abram as suas Bíblias, sua Bíblia, no Salmo de número 23. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Gostaria de agradecer essa rica oportunidade, primeiramente a Deus, que confiou a palavra a este servo. Gostaria de agradecer também sempre a minha esposa, que está me apoiando e me aconselhando. Agradecer também à pastora que fez o convite e ao pastor Wilson por confiar o púlpito em nossas mãos. Amém? Quando nós falamos o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se nada me faltará, irmãos, não tem nada faltando para você em sua vida? Não tem falta de dinheiro, você não está desempregado, tudo vai bem, o armário cheio de compras, todo mês está farto, você não sente falta de nada. Tem sobrado dinheiro, tem sobrado tudo em sua vida? Porque se nada me faltará, então deve estar errado. Porque na nossa vida nós vimos ao contrário, nós sentimos falta assim. Nós sentimos falta de dinheiro no fim do mês, nós temos dívidas. Mas o que acontece então? Eu não estou sendo um bom cristão, o Senhor não está sendo o meu pastor, ou a Bíblia está errada? Nós temos que entender uma coisa, então nós vamos esclarecer. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em outro idioma e foi traduzida para o português. A Bíblia, ela foi escrita por 3 idiomas. O Antigo Testamento ele foi escrito pelo hebraico e o Novo Testamento pelo grego e também pelo aramaico. Obrigado. Quando fizeram a tradução, eles usaram o quê? O hebraico. Só que o hebraico do Antigo Testamento ele foi se evoluindo, foi se atualizando. Então muitas referências daquela língua foram se perdendo com o tempo. E isso é normal, irmãos. Na nossa língua portuguesa nós também perdemos, porque vai atualizando a cada temporada, a cada década. Antigamente nós pedíamos bênçãos para nossos pais, para os nossos tios. Hoje a gente fala o quê? Qual é? E aí? Então vai mudando as expressões. Só que para traduzir a Bíblia não poderia ter mudado. Não poderia. Tem algumas referências no nosso alfabeto. Aqui nós conhecemos como dígrafo. A gente usa constantemente, que é a junção de 2 letras. Por exemplo, a letra A e a letra M, nós escrevemos o AN, ou EM, Só que eles não, porque lá no vocabulário deles não existe vogais. Então, o que eles faziam? No hebraico antigo, existiam acentuações que expressavam sons. E esses sons eram atribuídos a essas palavras e o entendimento era outro. Eram pontinhos que eram colocados debaixo das letras. Pontinho embaixo, ou pontinho em cima, ou pontinho do lado. Isso aí se chamava acentuação maçorética. E o que acontece?
O Senhor é meu pastor, vírgula. Antes desse nada tinha um acento, tem um acento massorético, que a pronúncia audível para eles é o em. Então agora os irmãos vão entender por que nada me faltará, mas tudo me falta. Porque não é bem assim o rei Davi quis expressar. O Senhor é meu pastor, e usando a massorética ficaria em nada me faltará. E isso muda totalmente o significado dessa frase. Por quê? Porque quando eu falo o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu estou declarando que já que Ele é o meu pastor, nada de bens materiais vai faltar na minha vida. Porque esse nada é bens materiais. Só que quando nós colocamos na ordem certa, no vocabulário certo, fica em nada me faltará, esse em nada é o atributo de alguém que não sai de perto de você. E quem é esse alguém que não sai do lado de você, do seu lado? Aí é onde diz aqui, ó, o Senhor é meu pastor. Então a referência de que Ele não sai do seu lado, a referência é o pastor. Só que qual é a identidade desse pastor? Aqui Davi revela que é o Senhor. Só que quem é o Senhor? Quem é esse Senhor? Aí nós vamos pedir explicação. Lá no Novo Testamento, o próprio Filho de Deus, ele fala: eu sou o bom pastor. Daí a gente já tem a identidade de quem é o nosso pastor. E agora muda totalmente, porque se o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará, ainda que eu passe dificuldades, ainda que me falte dinheiro, ainda que venha dificuldade, problemas, desertos, em nada o Senhor me faltará. Ainda que venha provações, Ele sempre está do meu lado, sempre está do seu lado. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Deu para entender por aqui, irmãos? Então agora a gente pode começar a pregação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando Davi expressa isso aqui, lembrando que Davi, além de rei, Davi era pastor de ovelhas. E foi por muitos anos. E o pastor de ovelha, ele conhece a sua ovelha. E qual é a referência da ovelha? A ovelha é um animal dócil, é um animal indefeso, é um animal incapaz de reagir a qualquer tipo de agressão. E ela é totalmente dependente do seu pastor, tanto para defesa como para alimentação. O que Davi está expressando aqui? Davi está expressando: eu sou essa ovelha frágil, sou essa ovelha incapaz de me defender sozinho. Eu sou totalmente dependente de Deus. E é esse sentimento que Davi fala aqui no primeiro versículo, que tem que ser o meu e o seu sentimento. Sem Ti eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. Eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Davi, ele se coloca na posição de ovelha. E aí você pode estar perguntando, assim como eu também me perguntei: mas quem é as ovelhas do Senhor? Quem é as ovelhas do pasto do Senhor? Aí nós vamos lá, nesse mesmo texto que foi lido. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então quem é essas ovelhas que Jesus deu a vida? Somos eu e você. Então nós somos essa ovelha. Então agora nós temos a identidade do pastor e nós temos a identidade da ovelha. O pastor é Jesus e nós somos o seu rebanho. Aleluia. Talvez hoje você entrou aqui e você está se sentindo dessa forma: frágil, sem direção, assustado e indefeso. Mas lembre-se, você precisa reconhecer, assim como Davi reconheceu no verso 1. Você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida e quem é você para Deus. Aleluia. O Senhor é o seu pastor? Se o Senhor é o seu pastor, então você não toma decisões sem consultar Ele. Se o Senhor é o seu pastor, é Ele que dá o caminho e a direção para você. E se Ele não der direção para você,
não saia do lugar. O que a Bíblia diz a respeito disso? Se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Aleluia. Quando Ele nos guia, quando Jesus nos guia, nós somos dependentes. Aí o Senhor, como nosso pastor, como nosso cuidador, como nosso guia e nosso provedor, Ele te dá segurança, Ele te dá proteção e um caminho justo e reto para você andar, para você trilhar. Aí a nossa alma sim tem um refrigério e tem paz. Aleluia. No caminho que o Senhor traça e Ele nos conduz, não sentimos medo, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está presente. O Senhor é aquele que deixa as 99 para ir buscar uma. Eu sou aquela uma, você é aquela uma no deserto. Aleluia. Davi era rei de Israel, mas também foi pastor de ovelhas. Diante de Deus ele se coloca como uma ovelha que precisa de direção, precisa de correção e precisa de instrução. Quando ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, o que ele quis dizer com isso? O cajado e a vara são duas ferramentas de trabalho de um pastor de ovelhas. Davi, como pastor de ovelhas, ele conhecia essas duas ferramentas. E o que essas duas ferramentas nos ensinam? O cajado ele servia para guiar, para dar direção às ovelhas, entre outras coisas, mas a função primordial era dar direção. A vara, ela servia além de proteger a ovelha contra os perigos, e nós sabemos bem que Davi ele enfrentou o leão e o urso para proteger, e ele tinha em suas mãos a vara, que também é usada na Bíblia diversas vezes como correção. Então, quando Davi ele se coloca como ovelha, ele não se coloca apenas na mão do Senhor para apenas ter alimentação ou proteção, mas também para ele ter também correção, direção. Ele se coloca na posição de dependente também deste amor, porque nós carecemos desse amor diariamente, e esse amor é expresso por nós pelas misericórdias dele, e a Bíblia vem relatar que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então a cada manhã nós temos a chance de nos arrependermos. Aleluia. Glória a Deus. A irmã aqui ela comentou que nas igrejas hoje em dia o que menos a gente está vendo é a presença do Espírito Santo. Eu vi recentemente na internet que um missionário de lá da Índia, ele veio para o Brasil e ele ficou um mês. E após um mês, ele mandou, através do WhatsApp, ele mandou uma mensagem para mais de 15 missionários para vir para o Brasil, porque aqui no Brasil é tranquilidade pura, não tem perseguições, igual lá na Índia, que eles batem, chicoteiam, jogam fogo em quem é missionário. E os missionários lá perguntaram para o missionário que estava apenas um mês aqui no Brasil, mas por que não tem perseguição? E esse missionário, para nossa vergonha, disse, porque não é pregado palavra de verdade e nem de arrependimento. Será que ele mentiu? Por que nós não sentimos mais a presença do Senhor? Porque o Senhor, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, qual é a função e a obra do Espírito Santo? É única e exclusivamente nos levar até a cruz, fazendo a gente reconhecer que nós somos pecadores. Se ele não tem espaço na igreja para o arrependimento, para que ele vai entrar na igreja? Então aí está explicado por que a irmã comentou dos cultos estar frio e de não ter a presença do Senhor. É porque a palavra de arrependimento, pastores e pregadores têm medo de pregar, porque isso não atrai, glória a Deus, aleluia. E sim, quando você vem aqui em cima e anima a plateia, balança a chave, fala que dá uma profecia que vai estar tudo bem na sua vida, que Deus vai te tirar do deserto, e Deus nunca vai te tirar do deserto, porque deserto é lugar de aprendizado. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que recebe profecia que Deus vai te tirar dessa aprovação, mas a aprovação é para te aprovar para algo maior. Por que você quer sair disso?
E por que você dá crédito para tal profecia? É profecia da carne. A gente não está tendo nem esse tato, nem um discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Que Deus tenha misericórdia mesmo da gente. Mas continuando. Mesmo sendo rei, Davi servia como ovelha e se via como ovelha nas mãos do Senhor, que precisava ser cuidada, disciplinada, orientada e guiada. Com Deus nos guiando, não há vale de morte, nem provações, nem dificuldades, deserto, fornalha, nem tempestade que possa tirar o controle das mãos de Deus. Aleluia, você não está sozinho, não tenha medo, se acalme. O Senhor é teu pastor e em nada te faltará, Ele sempre estará do seu lado. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui nós temos 3 acontecimentos e nós vamos dissecar esses 3 acontecimentos aqui. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando Davi ele escreveu esse salmo, ele ainda era pastor de ovelhas lá na terra do pai dele. Mas quando ele entoou, quando ele cantou este salmo para Deus, historicamente diz que ele estava cercado por um grande número de inimigos. E ele encontrou uma casa no monte. E o dono dessa casa o convidou. Naquele tempo, se você fosse hospedado por alguém, ninguém podia te tirar daquela casa. Os inimigos eles tinham que ficar da porta para fora. E dependente de quem era o senhor daquela casa, é aí que eles não entravam mesmo, nem com o decreto do rei. E nós bem sabemos quem era o dono daquela casa, o pastor, Jesus. Quem é que pode entrar na casa do Senhor para te afrontar? Ninguém, porque o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, quando Davi ele canta este salmo, ele está se referindo a uma mesa sendo preparada não por ele, não está sendo preparada por qualquer um, está sendo preparada por Jesus, pelo próprio Senhor. E quando ele prepara essa mesa, é um jantar, é um banquete. E Davi ele se sente tranquilamente com os inimigos à porta. Davi ele se alimenta daquela refeição tranquilamente. Porque quando o pastor está na casa, nada, nenhum inimigo vai te atacar. Eu vou explicar melhor. Hoje eu e você fomos convidados para entrar na casa do Senhor. E todos os seus inimigos, as suas dificuldades, os seus problemas, todo o deserto, todo o mal que assola você durante o dia, tem que ficar da porta para fora. Aqui é lugar de adoração. E se você veio hoje aqui para adorar o Senhor, Ele te preparou um banquete. O banquete é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, que é o alimento, já está sendo servido para vocês. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Unges a minha cabeça com óleo. Os irmãos já ouviram muitas vezes pregações sobre esse tema, sobre essa passagem, que espiritualmente, sobrenaturalmente, representa o derramar do Espírito Santo. E o cálice transbordante significa você estar cheio do Espírito Santo. E espiritualmente para nossas vidas, isso é uma realidade, glória a Deus. Mas quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me atentou para o restante da informação que tem neste versículo, apenas essa parte aqui, ó. Unges a minha cabeça com óleo. Espiritualmente tem todo o significado espiritual para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Mas nós temos que entender que quando Deus fala na sua palavra, Ele usa o lado espiritual, mas Ele também usa o lado material. A gente pode ver isso quando Naamã, e a gente tem que tomar cuidado para não ser igual Naamã, para não deixar esse orgulho, porque muitas vezes nós viemos na igreja, e se a mensagem que está sendo pregada for aquela lá que balança a gente, se não arranca o nosso glória a Deus, a gente tem tendência de falar, não, é de Deus, não foi um culto bom, foi um culto frio, porque nós queremos só coisas espirituais, assim como Naamã.
Naamã, ele já foi decidido do jeito que Deus queria curar ele. Tem que ser algo espiritual. Tem que impor suas mãos sobre a minha cabeça e minha lepra sumir como um passe de mágica. Só que não foi desse jeito. Deus usou a parte natural. Vai lá e toma 7 mergulhos e você toma um banho. Então nós temos que entender que a lição que Deus nos ensina, 50% é espiritual. Mas quando a gente só come esse lado espiritual, nós deixamos de aprender o lado material, que muitas vezes vai servir para o nosso dia a dia. E é isso que eu vim trazer hoje também aqui. Unges a minha cabeça com óleo. A ovelha, quando ela estava no deserto, lá era um deserto, para você procurar pastagens, você andava quilômetros. E a ovelha ela é desprotegida. E vinham as moscas do deserto, pousavam sobre o ouvido da ovelha, e a mosca depositava larvas dentro do ouvido da ovelha. Aquela larva virava um parasita e ia parar no cérebro da ovelha. As ovelhas ficavam com muita dor, desorientadas. E o que as ovelhas podem fazer? A ovelha não tem um raciocínio igual ao ser humano. Nós ficamos loucos de dor, porque dor de cabeça. Imagina uma ovelha. Então a ovelha ela corria e batia com a cabeça numa rocha. Ela vinha a falecer. E quando tinha penhasco, não tinha rocha, ela corria e se jogava no penhasco. Vinha a morrer também. O pastor, com íntimo amor e cuidado da ovelha, ele derramava esse óleo sobre a cabeça da ovelha. Esse óleo protegia o ouvido da ovelha. Quando a mosca vinha com parasitas, ficava preso no óleo. E descia, escorria e não entrava para a ovelha. Sabe o que Deus está falando agora? Agora eu vou usar o lado espiritual através do material. Sabe o que Deus está falando? Que quando tem unção de Deus na sua vida, quando o Espírito Santo está na sua vida, ele forma um filtro, uma proteção contra os parasitas que o inimigo e que o mundo jogam na sua vida. A nossa parte, nós temos que filtrar muitas coisas, nós temos que cuidar do que nós vemos para não influenciar o nosso interior, nós temos que tomar cuidado com o que falamos, com quem falamos, mas principalmente com o que nós ouvimos. Então nós temos que ter essa cobertura espiritual. E não, o pastor local não é a cobertura espiritual, a cobertura espiritual é o Espírito Santo. Então nós temos que ter o Espírito Santo em nossa vida. Nós temos que pedir sim pelos dons do Espírito Santo. Mas vamos desenvolver primeiramente os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo vai te encaminhar para uma vida reta, sem pecar. E aí o derramar dos dons vem naturalmente. Vem naturalmente. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. O meu cálice transborda. Também era costume do judeu ser bom hospitaleiro, principalmente com o visitante ou com quem está viajando, né? E o que eles faziam? Eles tinham esse costume de, quando eles convidavam alguém, eles recebiam alguém na sua casa, além dos costumes do ósculo, de lavar o pé, eles serviam o vinho no cálice. Esse vinho, ele representa a alegria, a felicidade. Então ele não podia ser qualquer vinho, era um vinho caro. Eles gostavam de comprar esse vinho caro, um vinho bom, porque eles têm que mostrar a sua hospitalidade. Só que tinha duas práticas distintas. Você e eu sabemos como que é receber uma visita na nossa casa. Quando uma visita nos agrada e fala para nós antecipadamente que vai, nós preparamos tudo. Só que quando a visita não vai, não nos avisa e chega de sopetão, pega a gente sem nada para oferecer, não é uma boa visita. Mas nós hospedamos, nós convidamos. O judeu não era diferente. Só que ele expressava através do derramar do vinho no cálice. Quando ele derramava o vinho, que era caríssimo, pela metade ele falou: eu te recebi, eu estou contente que você está aqui, mas depois que você beber, segue viagem. Não é bem-vindo na minha casa. Eu te recebi bem, te ofereci vinho, compartilhei um pouco da alegria, mas
você enchia o cálice até a borda, você estava mostrando extrema felicidade, extrema alegria em receber aquele visitante. Só que o fato de você transbordar o cálice representava que, além de alegre, além de feliz, você não queria que aquela visita fosse embora e sim permanecesse. Sabe o que Davi está dizendo para mim e para você hoje? Senhor, entra na minha casa, traga alegria, compartilha comigo a tua alegria e nunca mais saia da minha vida, permaneça na minha vida. Esse tem que ser o meu sentimento e o seu sentimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E como nós temos esta alegria de receber esse convidado tão especial que é Jesus em nosso lar, certamente, junto com a presença de Deus, vem a misericórdia e vem a alegria, a bondade do Senhor. E nisso nós temos a segurança que viveremos eternamente na casa desse pastor. E qual é a casa desse pastor, o nosso Senhor? É o céu, é a nossa morada de origem. É a nossa morada de origem. Então que o Senhor essa noite possa agir de misericórdia, possa nos guiar, assim como Ele guia as ovelhas, Ele possa guiar o meu e o seu andar, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor está contigo, Ele vai à sua frente, aleluia. E mesmo que tiver inimigos, na presença do Senhor, os inimigos ficam para fora. Então, se você não quer presença de inimigo na sua vida, leve a presença onde você esteja. Se você está na igreja, você tem a presença? Amém. Se você está na tua casa, a presença tem que estar na tua casa. A presença tem que estar na rua onde você caminha. A presença tem que estar no ônibus onde você toma ele para ir trabalhar. Tem que estar no trem. E principalmente onde você trabalha, onde você estuda. Você tem que ser o sal da terra, você tem que mostrar a presença do Senhor. Assim como a irmã falou, nós não temos que fazer obra aqui dentro só tem crente. É lá fora o campo. Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento eu só gostaria, antes de entregar aqui a palavra, de fazer um convite. Já vou entregar, um minuto eu já entrego. Lá no Éden, após pecarem, homem e mulher, quando ouviram a voz de Deus chamando, eles se esconderam. E a natureza do homem é essa, quando Deus chama a gente se esconde. Então eu gostaria de encorajar você, que recebeu um chamado do Senhor, mas por algum momento você se achou incapaz de realizar esse chamado, vem aqui na frente, o pastor vai orar por você, porque você tem se escondido há muito tempo desse seu chamado. E Deus, Ele requer isso de você. Ele pode usar outras pessoas? Sim, Ele pode usar outras pessoas, mas Ele separou você para realizar. Então, se tem alguém aqui que recebeu um chamado e não está atuando nesse chamado, eu gostaria de encorajar você a levantar do seu banco e vir aqui na frente. O pastor vai orar por você, e você vai ser restaurado e vai ter o seu ministério de volta ativa, porque o Senhor, Ele precisa de pessoas que vão fazer a obra. E como que nós vamos responder? Nós vamos responder, eis-me aqui, ou nós vamos fazer igual a Adão e vamos responder? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. Eu recebo a oração. Meu irmão quer ensinar o Senhor nessa noite. Auxiliar. Bota sua mão para cima. Aleluia!